Os Houthis não são o Hezbollah. Por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou trazendo essa informação à tona? Primeiro, só para deixar bem claro o seguinte, no contexto que os Houthis são, de uma certa forma, apoiados pelo Irã, então é um proxy, né, digamos, do Irã, beleza. Então até aí são similares, tem toda a questão de luta em favor do Hamas contra Israel, então tem outra coisa similar entre Hezbollah e os Houthis. Só que a partir disso, uma outra série de questões começam a mudar. E eu quis trazer aqui algumas dessas diferenças, algumas dessas questões do porquê é um pouco preocupante, o porquê Israel, inclusive, está tendo uma certa cautela nos ataques, tá? Que é isso que nós vamos ver com mais detalhes agora. O que que acontece? Eu separei 3, 4 motivos básicos sobre essa questão de que primeira grande questão dos Houthis é que eles têm equipamentos de ataques que o Hezbollah e o Hamas não tinham. Só para começo de conversa, eles não tinham mísseis. Houthis têm mísseis. O Hezbollah, apesar de todo um sistema de equipamentos, teve um período que eles tinham alguns mísseis, mas logo no início da empreitada, Israel conseguiu bombardear e encerrar. Mas o Hezbollah ele basicamente tinha foguetes, né? Então tem uma certa limitação de ataque, tá? Lógico, faz estrago, foguete sim faz, mas se comparado a míssil balístico, por exemplo, como o caso do Palestine 2, que são os mísseis que os Houthis utilizam, então é totalmente diferente o poder de fogo. Então, tem essa questão, é a primeira grande questão. E aí existe um outro fato que é o seguinte, tem um lado ruim dos Houthis, como dos outros também, que é eles têm um ótimo ataque e uma defesa terrível. Não tem uma defesa tão boa assim. Mas como o ataque é tão interessante, né? Eles têm o Palestine 2 e tem foguetes, tem outros tipos de equipamentos, tem soldados bem armados e preparados também, né? Tem vários insurgentes extremamente armados, então isso também faz com que os sauditas que estão mais ao norte tenham dificuldades em avançar, que os insurgentes, que não bem insurgente, é um tipo de insurgente que não pertence, um tipo de mercenários, que não pertence oficialmente ao governo iemenita, né, que está de forma oficial, foi expulso, né, está numa porção do Iêmen, né, esse grupo sempre é repelido pelos Houthis, eles conseguem repelir. Então existe um poder de fogo interessante. Então tá aí uma diferença. E aí vem toda uma história, uma narrativa, que é o caso do jato FA-18, que dizem que foi fogo amigo, né, dos americanos, dizem que foi, não foi, mas convenhamos, provavelmente, de fato, foram os Houthis, né. Eu não tenho, eu só estou na especulação aqui, tá. Não tenho certeza disso. É uma especulação, mas especulação que tem um fundo grande de verdade, né, os dois pilotos que estavam no FA-18 não tiveram problemas, né, de certa forma conseguiram ejetar e sair, mas foi abatido, né, caiu um avião, um jato de alguns milhões de dólares que tem um poder de fogo gigante, né. Antes de continuar os outros exemplos, deixa só um recado rápido, que essa questão do QR Code que você sempre vê aqui, esse QR Code é uma forma de ajudar o canal, né, com valores a partir de R$ 1, você tanto pode ler aqui o QR Code, como tem um link que você pode clicar na descrição, e às vezes eu deixo também nos comentários fixado, você clica, faz o Pix lá a partir de R$ 1, deixa um comentário, deixa a tua o que é que você acha de tudo isso, né, no caso aqui do vídeo ou de algum outro tema, e em outros vídeos eu vou estar lendo aqui teus comentários, tá. Então é uma forma de ajudar o canal. Porque muitos vídeos o YouTube não remunera, tá, então tem essa dificuldade e às vezes falamos de alguns temas ou palavras, enfim, os anunciantes não querem se ligar a esse tipo de vídeo e aí a gente termina não sendo remunerado e é uma forma de ajudar. Mas voltando, então tem essa questão do equipamento, então os Houthis utilizam equipamentos avançados, sim, mas não tem tanto uma defesa tão forte, é tanto que os Estados Unidos, o Israel conseguem fazer ataques com os seus aviões, com os seus jatos,
sem tanta dificuldade em si, né. Acredita-se que os Houthis tenham iniciado uma preparação para antiaérea, mas não deu tempo ainda. Irã não conseguiu enviar nada, né. Só que tem outra vantagem dos Houthis, eles têm experiência em ataques. Por quê? Porque constantemente eles estão atacando navios, né, em todo o estreito, tá, toda aquela região ali do Mar Vermelho, do estreito, que é uma parte, é uma porção pequena de poucos quilômetros, então os navios ficam à mercê dos Houthis, que ficam extorquindo, ficam pedindo meio que pagando pedágio, às vezes atacam mesmo, destruindo, como já destruiu, né, já afundou navios. Então, toca o terror na região, né. Alguns desses navios têm que ser escoltados pela esquadra, às vezes o USS Truman entra em ação, tá. Teve um ataque agora recente, enquanto eu estou gravando, teve um ataque americano e foi o chamado CSG USS Truman. O que é isso? Quando se tem a sigla no início, CSG americano, isso acaba até um outro vídeo só para falar sobre isso. Quer dizer que tá o porta-aviões USS Truman, mais uma série de destroyers, de outros equipamentos fazendo um trabalho de escolta. Então tá o agrupamento principal, muitas vezes também com presença de destroyers e de equipamentos do Reino Unido, dos chamados HMS, né, que é um outro agrupamento, só que aí do Reino Unido. Então tem esse poder de fogo interessante, mas os Houthis têm uma certa experiência em ataque. Também outra desvantagem, no caso de Israel especificamente, é devido à grande distância, 2.000 quilômetros, tá, de distância, 1.500 numa hipótese mais plausível, se Israel vir mais para cá, né, que se fizer alguns lançamentos mais próximos, e também não chegar exatamente a atingir o solo, do Iêmen, mas lançar mesmo do mar ainda os mísseis. Então, 1.500, 2.000 quilômetros de ida, depois mais outro tanto de volta. Então, por isso que tem uma logística de reabastecimento. Então, são custos muito altos. Então, os Houthis têm essa vantagem também nesse sentido, devido à distância, tá? E vamos ver cenas do próximo capítulo, como eu disse, tem essa dificuldade. A vantagem em tudo isso é como eu falei, é porque existe os Estados Unidos presente na área, existem alguns equipamentos do Reino Unido, tá, existem sistemas de defesa, do Emirados Árabes Unidos, que foram os americanos provavelmente que instalaram. A Arábia Saudita também tem equipamentos e, se eu não me engano, o Catar também tem. Então, a região, de uma certa forma, está bem equipada para alguns é mais para defesa, tá, mas que pode ser utilizada para ataque, momentaneamente. Então essa é a situação, então por isso que requer um pouco mais de tempo do processo. Eu não sei até que ponto esses insurgentes, que são mais ligados aos sauditas, estão de fato preparados. Nas últimas horas, 2, 3 dias, de certeza, na verdade 7 dias, tiveram 2 situações que esse grupo tentou aproveitar-se da situação e foram repelidos por soldados por Houthis, né. Então tem toda essa questão, como eu falei mais uma vez, não é tão simples, não é tão fácil assim, tá. Então, vamos ver cenas do próximo capítulo, vamos tentar entender qual vai ser a logística que Israel vai implementar, junto com os americanos, com o Reino Unido, se vai entrar mais alguém no jogo, para poder tentar entender o que que vai acontecer, né. A ONU tentou reclamar, questionou, eh esse ataque de Israel, né, mas aí na sequência os americanos fizeram outro ataque, mas a ONU ficou caladinha porque foi os americanos, né. Então, enfim, vamos ver cenas do próximo capítulo, vamos tentar entender quais serão os mecanismos que Israel e seus aliados, ou os Estados Unidos e seus aliados, como queira chamar, vão fazer, né, quais são os próximos passos, o que é que vão utilizar, mas a ideia é que provavelmente utilizem formas diferentes de ataques, até para ser mais barato, digamos assim, porque é um processo, é uma operação cara de alguns milhões, tá? E que corre o risco, como aconteceu com o jato FA-18 norte-americano.